Hebreus capítulo 12. Abra suas Bíblias, por favor. Livro de Hebreus, capítulo 12. As 5 pessoas mais assustadoras que eu conheci na minha vida, as mais aterrorizantes que eu já conheci, eram todas amargas. Eu acho que o mais terrível vício ou iniquidade é o vício da falta de perdão, da amargura. Não sei sobre nada que destrua ou arruine uma vida mais rápido do que isso. Em alguns círculos é aceito como quase uma virtude. Algumas pessoas chamam isso de discernimento. A amargura é sempre justificável para quem é amargo. Há sempre um raciocínio por trás do ressentimento, amargura, falta de perdão. Minha virtude favorita é a gratidão. A gratidão, ela isola a pessoa de coisas que normalmente iam contaminar ela, ou tropeçar, fazer ela tropeçar ou se machucar. É o que faz. Ele nos impede de sentir a dor, nos coloca em um lugar onde estamos saudáveis. Gratidão é tão bizarra que você pode comer para colocar no contexto do Novo Testamento, por exemplo, sendo convidado por um vizinho que ofereceu suas comidas ao demônio. Uma refeição que poderia te prejudicar. Se você for convidado para essa refeição, é possível que essa refeição seja santificada pela palavra de Deus em oração. No contexto da oração, foi a oração de gratidão. A ação de graças, na verdade, descontamina o que foi colocado contra você. Toda a questão da gratidão na vida de uma pessoa, se eu pudesse ir para o extremo oposto, minha virtude preferida seria a gratidão. E o vício ou a iniquidade mais assustadora é a amargura. Eu trabalhei com muitas pessoas por muitos anos no ministério pastoral, aconselhamento. Olha, eu estou tão feliz que eu não aconselho mais. Obrigada, Jesus. Há uma música no meu coração acontecendo agora. Nós não temos tempo para isso, mas está lá. Mas eu costumava aconselhar. Eu não faço mais, tá? Não sei se eu mencionei isso, mas eu vou esquecer do que eu estou falando porque eu sou muito grato. Não estou afetado por mais nada agora. Eu sou muito grato. Você já ouviu a pergunta, um cristão pode ter um demônio? Eu adoro o que o John Wimber diz. Ele falou, eu não sei porque você queria querer um, eles fazem animais de estimação horríveis. Parece ser a resposta mais razoável para mim. Mas a Escritura realmente alerta os crentes, não deem lugar ao diabo. Então o ponto é, um cristão pode dar um lugar de influência ao inimigo. Paulo, em Efésios 4, advertiu contra dar um lugar de influência. Eu observei nos grupos de pessoas com que trabalhei nos últimos 40 anos, as 3 áreas que mais abrem as pessoas ao demoníaco. Na minha opinião, é abuso de drogas, especificamente alucinógenos, imoralidade sexual, especialmente perversão repetida. E o terceiro é a amargura. As 5 pessoas mais assustadoras que eu já conheci na minha vida tinham uma coisa em comum. Eles eram amargos além da razão. Toda amargura é além da razão, mas essas pessoas estavam possuídas pelo espírito da amargura. Eu trabalhava com um deles aqui em Redding. Eu tentei libertá-lo, mas ele simplesmente recusou. Os do Weaverville, ambos estavam na prisão por assassinato. Os 2 mataram pessoas depois de rejeitarem de se livrar da questão da amargura. A amargura, na verdade, é o espírito de assassinato em fraldas. É o assassinato não desenvolvido. Se realmente se torna um ato violento ou não, não é o ponto. O que acontece no coração da pessoa amargurada é implacável. A parte mais assustadora de toda a questão, o assunto da falta de perdão, para mim, vamos ler sobre isso em alguns momentos em Hebreus 12. Mas a afirmação,
a falta de perdão, como isso corrompe. Você pode imaginar isso? Uma pessoa que fez algo e guarda rancor. Eu sou a pessoa amarga. Então, o que acontece é que essa falta de perdão, ela me influencia. E é como se eu estivesse bebendo veneno. Isso vai afetar a mim e não a pessoa que fez algo contra mim, entendeu? Alguém fez essa ilustração, que é como beber um veneno. Ele perde, o veneno, ele destrói o vaso em que está usando. Eu não acho que teria alguém amargo se nós pudéssemos ver como isso nos torna podres por dentro. Porque nós temos que pensar, Deus nos perdoa, então quanto mais devo eu perdoar essa pessoa? O perdão não significa confiar novamente. A confiança tem que ser conquistada, o perdão não. Jesus ensinou várias coisas sobre o perdão. O apóstolo Paulo ensinou várias coisas que eu acho dignas de mencionar. Uma é que recebemos perdão de acordo com o perdão que damos. A oração que tanto amamos, na terra como no céu, conclui com essa declaração que somos perdoados de acordo com o perdão que damos aos outros. Eu vi esse vídeo. É um vídeo sóbrio, sério. Uma pessoa que foi ressuscitada dos mortos. E ele estava absolutamente aterrorizado com a experiência por causa de onde ele estava indo. Essa história sobre esse homem que havia sido ressuscitado dos mortos. Ele era tão paranoico de conflito. Eu não quero dizer isso de uma maneira errada. Eu só quero descrever a situação. Ele estava em casa quando uma discussão começava entre duas pessoas da família. E ele literalmente se levantava e corria e se escondia no banheiro. Ele se escondia porque ele viu o efeito da amargura na eternidade. E isso o apavorava tanto que ele corria e ele se escondia. No entanto, a amargura é algo que as pessoas corroboram o tempo todo. De fato, tornou-se encorajado, acentuado, enfatizado no clima político que vivemos agora. Eu acredito nisso. Nós dizemos que Deus não é republicano, democrata, libertário, independente, socialista, ou qualquer coisa. Ele não é, eu entendo isso. A questão não é de qual lado Deus está, a questão é se estamos do lado dele. Porque ele tem coisas que despreza e ama. O Mike Bickle fez a melhor declaração para me ajudar a entender isso claramente. Ele disse: a ira de Deus é sempre voltada para o que quer interferir com o amor. A Bíblia diz que podemos ficar com raiva e não pecar. Então, toda essa noção do cristão chegando a um lugar onde não há emoção, isso é budismo, isso não é cristianismo. Isso é o Spock na Guerra das Estrelas, na Jornada das Estrelas. Eu não quero ser como Spock. Não, o filme é a Jornada das Estrelas. Ele fez uma referência a um programa de TV americano, mas na verdade era o filme que ele tinha que mencionar. Você tem que me perdoar. Acredite, eu já cometi erros muito piores com filmes. Eu costumo esquecer. Eu sento na linha aérea da United, eu ligo um filme. Se durar 5 minutos, é quase um milagre. Eu falo, que filme retardado. Aí eu troco. Isso não tá indo pra lugar nenhum. Enfim. Então, o Spock da Jornada das Estrelas. A Bíblia diz que podemos ficar com a raiva e não pecar. A emoção da ira é natural. Se você não ficar zangado com certas situações que surgem na sua vida ou na sociedade, na cultura, algo está quebrado. Isso simplesmente não pode levar ao pecado. Não pode levar ao ressentimento, não pode levar à amargura, não pode levar à autopromoção, vindicação, retaliação.
Estar com raiva é um sinal que você está vivo. Se você vê uma criança sendo abusada e você não ficar com raiva, então você está morto. É algo errado, isso tem que provocar, né, uma reação. Mas nós temos que carregar soluções redentoras. Soluções redentoras. Escuta isso, se eu sou amargo, o meu volume aumenta, mas a minha influência diminui. Pessoas amargas perdem a confiança rapidamente. Porque todos na sociedade e na cultura estão procurando pessoas em quem confiar. Nós votamos para este político, nós escolhemos essa medida, nós nos mudamos para esse bairro, colocamos nossos filhos nessa escola. É sempre um problema tentar descobrir onde podemos colocar raízes em um lugar de confiança. E pessoas amargas não são confiáveis. Então ele diz, irai-vos e não pequeis. Mas depois ele segue com essa frase em Efésios 4, ele diz, irai-vos e não pequeis. Então ele diz, então não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é o seguinte, começamos o dia com o que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. O que é isso? No começo do meu dia, eu decidi viver de uma forma redentora antes de ser ferido por alguém. Eu estou preparado para perdoar. É o compromisso que eu vou viver a vida de uma pessoa que perdoa. Isso não significa que o abuso não está errado, não significa que mentir, roubar, não significa que nada daquilo que é feito contra você seja errado. Isso significa que eu não vou ser controlado pelos pecados de outras pessoas. Eu não vou deixar o espírito de amargura ditar para mim os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu vou subir acima das circunstâncias, porque eu vou ser um contribuinte para essa sociedade. O que acontece quando eu estou cheio da amargura? Eu estou segurando no passado. E se eu me apegar ao passado, eu não consigo agarrar o presente e trazer soluções redentoras. É uma das coisas que o inimigo usa para nos manter longe de ser uma influência positiva na criatura e na sociedade, na cultura e na sociedade. É para nos manter casados com ontem. Se eu sou preso pelos efeitos de ontem, então eu realmente perdi minha capacidade de ter um efeito positivo no mundo ao meu redor. Então nós temos esse mandamento de não deixar o sol se pôr na nossa ira. Mais uma aqui. João Batista diz, deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento. Tem que ter provas. Quando tomamos posse de realidades espirituais, isso tem que ser mensurável no natural. Jesus disse, se você ama Deus e você não vê, e odeia o seu irmão que não pode ver, você é um mentiroso. Porque tomando posse de uma realidade invisível, tem que ser mensurável no natural. Tem que ser realizado no natural. Tem que ter um efeito. Por exemplo, se eu sou amargo e eu estou bravo com alguém e eu perdoo, meu comportamento para com ele tem que mudar. Agora, isso não significa que, por exemplo, se tinha abuso, uma situação que eles roubaram, isso não significa que você vai ter confiança, mas significa que, dependendo de mim, eu estou vivendo em paz e não estou controlado ou não sou manipulado pela circunstância. Qualquer que seja a situação. Então, temos essa questão de não deixar o sol se pôr na nossa ira. Então, começo o meu dia como uma pessoa redentora. Hoje eu determinei, antes de qualquer coisa acontecer, não importa o que aconteça, hoje eu vou viver com alguém que perdoa. Eu me recuso de ser amarrado pela amargura através das ações de outras pessoas. Número 1. Mas depois eu vou me certificar de que no final do dia eu não deixo o sol se pôr enquanto eu estou com raiva. Eu posso estar frustrado, eu posso estar com raiva, isso aconteceu, isso foi errado. Mas eu não vou deixar isso me controlar. Então, no final do dia, eu tenho que ter certeza que eu vou dormir em paz. Se eu não fizer isso, então esse lado da falta de perdão, ele fica debaixo da pele, infesta, fica entrelaçado dentro da minha personalidade, ele se entrelaça na minha consciência, no meu pensamento, torna-se parte do tecido de quem eu sou. Quanto mais eu deixo lá, mais começa a me definir. Jesus quer que tenhamos todos os dias um novo começo, onde nos tornamos verdadeiros contribuintes
limites da sociedade. Não podemos fazer isso sob a influência da amargura. Eu lembro de anos atrás, eu estava aconselhando alguém. Já mencionei para vocês que eu não aconselho mais? Vamos cantar uma canção de agradecimento ao Senhor. Há uma música no meu coração. Eu quero que você saiba disso. Estou sentindo muita alegria. Enfim, eu estava aconselhando um casal muito tempo atrás. Ela estava zangada porque ele tinha feito algo 10 anos atrás. Esses são vários pôr do sol que se poram, nos últimos 10 anos. E nós somos amigos, a gente estava conversando, e eu descobri que ela estava carregando isso por 10 anos. E eu disse, você se arrependeu pelo que fez? E eu perguntei, onde está a evidência? E isso parece ser um pouco difícil, mas não era. Era porque a Bíblia diz para mostrar frutos de arrependimento. Então, se a sua decisão interna não afetou o que você está fazendo por fora, realmente aconteceu alguma coisa? Se isso não afeta as suas ações, então não está batendo. Enfim, aí eu perguntei, você tem alguma evidência? Ele diz, não tenho. Ok, vamos se encontrar semana que vem e me traga algumas provas. Então, uma semana passou, ele se sentou e eu olhei para ela e eu perguntei, existe alguma evidência? E ela diz, não. Eu olhei para ele e perguntei, você tem alguma evidência? E ele diz, sim. E ele começou a fazer essa lista e os seus olhos se abriram. Ela percebeu que ela se tornou o problema. Ele causou isso, mas por causa da amargura, ela estendeu. Isso faz sentido? Deixa eu dizer de uma maneira diferente. A sua amargura a cegou para a realidade do seu arrependimento. Veja, a amargura distorce a visão, a perspectiva, distorce, envenena, como vemos, não só a situação ou a pessoa que nos feriu, mas a vida em geral. A vida em geral é interpretada através da minha história de dor. Então agora, mesmo que eu não esteja na falta de perdão, se eu estiver me apegando a essas coisas, essas questões de dor do passado, se eu estiver segurando nelas, mesmo que eu não seja uma pessoa amarga, elas ainda moldam como eu vejo as situações presentes. E para que sejamos instantâneos na estação e fora de estação, temos que ser pessoas redentoras em toda e qualquer situação. Significa que ontem não pode ter influência duradoura na minha vida, exceto pelo que Jesus fez. De volta à história, então eu perguntei, você tem alguma evidência? E ele disse sim. Ele começou a fazer uma lista e ela percebeu que ele estava correto. Ponto é, quando você perdoa alguém, abraçando a filosofia de ser o perdoador não vai resolver o problema, mas quando há ações mensuráveis, talvez você tire um dia para jejuar e orar por essa pessoa. Talvez faça uma ligação. Eu lembro de fazer telefonemas específicos para pessoas que realmente me machucaram. Eu ligava para os abençoá-los, ou honrá-los, ou de alguma forma servi-los. E doeu muito por dentro. Mas a única coisa que doía é partes que deveriam estar mortas. Então não foi tão extravagante. Não proteja o que deveria estar morto. Submeta-o à obediência de Cristo. Submeta-o à obediência. Se eu estou perdoando esse indivíduo, preciso de algumas mudanças de comportamento. Digamos que eu tenha sido abusado há 20 anos atrás e eles estão mortos. Bem, eu não posso fazer nada contra eles ou para eles, mas você sabe o que você pode fazer? Eu posso orar pela bênção de Deus sobre seus descendentes. De alguma forma, coloque em ação. Talvez ore e peça, Senhor, eu não mereço o seu perdão. Talvez essa pessoa, ela mora no outro lado do mundo, mas você chega a Deus e fala, Senhor, eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas você me perdoa. Eu peço que você dê a mesma misericórdia a esse indivíduo que me magoou. O que eu trouxe para a minha vida como uma disciplina regular nos últimos meses e ano, mais ou menos, é que participar da ceia com a Benny com frequência. Eu já contei sobre isso para muitos de vocês, em parte. Mas gostamos de ter a ceia com frequência, quase todos os dias. Na verdade, eu tive nessa manhã, Eric e eu chegamos aqui às 5, 5:30 da manhã.
para orar e preparar para o dia. Então, eu gosto de trazer a ceia para poder orar. E eu oro sobre todos os membros da minha família. Eu faço confissão para o Senhor. Pelas suas pisaduras somos curados. Eu oro por aqueles que precisam de milagres. Eu seguro o sangue diante do Senhor. E eu faço a proclamação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu menciono cada pessoa da minha família. Mas depois eu mudo para pessoas que são contra mim e ministérios que me opõem publicamente. Ou então escreveram um livro contra mim, ou eles vão para conferências onde eu estou para me opor. Talvez eles criticam ou acabam com o livro que eu escrevi, o que quer que seja, etc. Eles tomaram uma posição pública para se opor a mim, ou eles me encontram no aeroporto. Já tive situações estranhas, cartazes de protesto na frente de conferências que eu faço. É porque eles me amam tanto e eles simplesmente não sabem disso ainda. Um deles, o Chris, estava chateado porque meu nome estava no quadro de protesto dele e o nome dele não. Ele estava um pouco chateado sobre isso. Há 5 pessoas na minha lista, 3 que são reconhecidas em todo o mundo, que tomaram essa posição para se opor a mim. Você nunca critica um servo para o mestre daquele servo. Nunca um crente tem o direito de acusar outro crente diante de Deus. Nós não temos esse direito. Então, o que eu faço é eu trago o nome deles para o Senhor e eu oro. Esta manhã eu orei, Deus, eu oro para que não falte nada. Que tudo que eles precisam na vida seja suas finanças, favor, portas abertas, porque eles pregam o Evangelho. Abra as portas para o presente que você deu a eles. Eu oro pela bênção do Senhor sobre eles. Mas o que eu mais amo orar sobre eles é: Pai, eu peço que você lhes dê a alegria de ter filhos que têm filhos que te servem de todo o coração, que eles teriam o privilégio de ter filhos, netos, bisnetos, que lhes servem com todo o coração. Dê-lhes essa alegria e esse prazer. O que você precisa fazer é ter evidências de que uma decisão interna foi tomada e está sendo realizada. Às vezes é oração, às vezes é um presente, às vezes é um telefonema, mas algo que fazemos para nos certificarmos que, conforme as Escrituras dizem, até onde isso depende de você, esteja em paz com todos os homens. Faça tudo o que você puder fazer para não ficar contaminado pelo espírito da amargura. Amém? Nós não chegamos a Hebreus 12, não é? É bom. Só confie em mim. Deixa eu fazer mais um comentário. Por causa do conflito político elevado que existe em nosso país, agora, precisamos que as pessoas mantenham valores corretos sem se tornarem amargas. Uma das coisas mais difíceis do mundo é ministrar a um grupo de pessoas sem pegar suas ofensas. De fato, deixe-me fazer mais 2 comentários. É um desafio. Ouça com atenção. É muito difícil ministrar a um grupo de pessoas sem pegar suas ofensas. Por exemplo, é muito difícil ministrar aos pobres sem se ofender com os ricos. É muito difícil ministrar aos ricos e não se ofender com aqueles que não trabalham. É muito difícil ministrar aos filhos e não se ofender com adultos que não priorizam a vida de uma criança. É difícil ministrar para adultos e não ser ofendidos por uma geração mais jovem que não demonstra respeito a eles. É difícil ministrar para uma raça sem ser ofendido com outra raça. A lista continua. Às vezes, os ministérios das pessoas são definidos pelo que ofende a eles, em vez do verdadeiro ministério do Evangelho. Eu acredito que Deus se preocupa com as questões que estão em jogo em qualquer uma das nossas nações. Ele não tem opiniões. Ele sempre está certo. Foi
Foi Josué que viu o Senhor e disse, de que lado você está? E o anjo do Senhor disse, de que lado você está? Essa é a verdadeira questão. Tendo dito isso, eu não penso em muitas questões que o inimigo se importa com a sua opinião, desde que você deixe o caráter de Cristo para defendê-las. Em muitas áreas da nossa vida, eu não acho que o diabo se importa com as suas convicções em relação a um problema, contanto que você deixe o caráter de Cristo para defendê-las. Hebreus 12. Você está bem? Nós quase temos que acabar e eu estou finalmente abrindo a Bíblia. Ups. Ok, versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos. Cara, eu amo isso. E para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu tenho essa frase sublinhada. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Não pule as passagens sóbrias da Escritura. Não pule elas. Não leia apenas os versículos que fazem você se sentir como o rei da terra. Leia as coisas que cortam profundamente, porque precisamos delas. O temor de Deus é uma parte enorme da nossa caminhada com Cristo. Isso é parte disso. Versículo 15. Olhando cuidadosamente para que ninguém fique aquém da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause problemas e por isso muitos se contaminam. Esta frase sobre amargura e muitos sendo contaminados tem sido uma frase que está na minha mente por várias semanas. Eu estava ansioso pelo dia de hoje. Feliz dia de ação de graças. A propósito. Eu sou grato, mas eu ficarei mais agradecido se você não for amargo, sabe? Tem estado na minha mente nas últimas semanas, porque eu posso ver e sentir o efeito profano da amargura de uma pessoa em outra pessoa. E onde o Senhor está nos levando é um lugar mais profundo de serviço, de amor, de cuidado, de influência. Mas não podemos sobreviver se não sabemos resistir a pegar a ofensa das pessoas que amamos e cuidamos. Muitos se contaminam. Eu estava conversando com alguns amigos meus há 2 semanas atrás. Nós pudemos passar um tempo juntos. Eles tinham, acho que um aniversário, reunião, alguma coisa assim. E algo na comida não estava com o gosto certo. Todo mundo apenas seguiu em frente, comeu, e depois bateu. Todo mundo ficou com intoxicação alimentar. Todos menos 2. Todo mundo que comeu essas coisas ficaram com intoxicação alimentar. Muitos foram corrompidos. Se você come a refeição da crítica e da acusação,
Você está recebendo a intoxicação alimentar. Se eu pudesse orar por uma coisa hoje, seria que nós seríamos ridiculamente gratos ou que nos tornaríamos alérgicos à amargura. Que você teria uma reação, algo assim, que você comece a se contorcer, não sei. Mas que você comece a manifestar quando você estiver ao redor da amargura, porque é contaminante. Para ver o efeito da amargura na alma humana, para ver o efeito em uma família. Eu reconheço que há histórias horríveis representadas nesse lugar. Que o que você passou não tem palavras. Eu passei bastante tempo com pessoas um a um para saber que coisas que as pessoas já passaram são realmente loucuras. Mas não há liberdade para você fora do perdão. Simplesmente não existe. Nós nos tornamos contaminados por nossos próprios pensamentos de acusação. Paulo fez essa grande declaração em Filipenses 4. Me perdoe, eu deveria estar te dando referências e poderia ter colocado na tela, e você seria mais inteligente por causa disso. Filipenses 4, versículo 8, ele diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, pensem nessas coisas. Se eu estou lutando, mas alguém tem alguma acusação sobre alguém que lhe vem à mente, tipo, 1000 vezes por minuto? Talvez não seja 1000, talvez 100 por minuto. As acusações vêm. Se eu não ativamente contrariar isso, não repreendendo, mas substituindo, ele só pode plantar um pensamento onde não há pensamento. Eu tenho pessoas que realmente afetaram a minha vida de maneira não positiva. No entanto, eu sei que eles têm um relacionamento com o Senhor. O que eu tive que fazer é chegar ao lugar onde eu realmente temo a Cristo que está dentro deles, para que eu mantenha respeito e admiração por eles. Jesus os redimiu, Ele mudou a vida deles, Ele perdoou. Eles não são perfeitos, mas eu também não. Nós não nos demos bem, algo aconteceu, esses pensamentos bombardeiam a minha mente. Mas se eu não obter a vitória desse jeito, orando agressivamente por eles e não contra eles, então eu volto a minha atenção para minha esposa, porque ela é tudo em Filipenses 4, versículo 8. Ela é adorável, ela é de bom relato, ela é todas as coisas. Então eu penso nela. Isso funciona para mim. Isso, não sei o que vai funcionar para você. Se você quer pensar sobre a minha esposa também, tudo bem, vá em frente. O que eu não posso fazer é me dar o luxo de gastar tempo pensando em algo que tem o potencial de criar raízes em mim e moldar quem eu sou. Me escute. Pensamentos amargos não estão ok. Não são bons. Porque é o que procede o aprisionamento a algo que nos destrói. Eu digo isso porque estou preocupado com o que ouço e vejo. Eu passei um tempo refletindo sobre o que eu vi. Eu vi pessoas no passado que eu tentei ajudar, mas depois eles acabaram matando alguém. Coisas loucas. Pessoas que me assustavam, pessoas que eu tentava servir na igreja, mas eles eram possuídos pela amargura e o ressentimento. Elas não conseguiam raciocinar. Eu não vejo isso aqui, mas também sei que você e eu somos feitos da mesma coisa. E se alguém pode fazer errado, então eu posso fazer errado. Então eu quero ter certeza de que eu tenho as ferramentas no lugar para que eu possa andar em perdão, andar de forma redentora. E a resposta não é criar uma grande defesa. A resposta é o ataque. Um bom ataque é a melhor defesa. Mantenha a bola fora das mãos do inimigo. Não lhe dê um lugar. Não dê a ele um lugar. Ele não tem o direito de estabelecer influência. Então é o seguinte.
Estou orando para que todos nessa sala se tornem alérgicos ao ressentimento. Que o nível de discernimento em seu coração e no meu, seria tão elevado que, se nos aproximarmos disso, automaticamente entraremos em redenção, sabendo que não podemos nos dar ao luxo de sermos influenciados por aquilo que é enviado dos poderes das trevas. Sim. Eu espero que... Eu raramente penso em sobrevivência. Eu penso em termos de superação, sabe? Eu não quero ser o último a ficar de pé. Eu quero fazer parte do exército que realmente fez a diferença. Então, obviamente, eu não quero ver as pessoas caírem nesse espírito de amargura, caírem a esse controle. Mais do que isso, quero ver um exército redentor ser empurrado para lugares de influência cada vez mais profundos, pessoas que sabem perdoar. Tem algumas citações de heróis da nossa nação. Eu não pensei que eu ia ler, mas eu vou ler, está no meu iPad. Por exemplo, Martin Luther King. Algumas das suas declarações sobre perdão são muito profundas. O lugar de influência é realmente dado àqueles que sabem perdoar. E eu oro sobre isso, sobre você. Eu oro isso por mim, que o Senhor continuaria a nos empurrar para lugares de influência, porque sabemos o que é andar como um exército redentor de perdoadores. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Sabe, meu pai? Vamos fazer isso. Vamos supor que ninguém aqui está amargo com ninguém. Amém? Amém. Ninguém. Mas se você estivesse, tem alguém que vem à sua mente? Isso é tão engraçado. Não, ninguém. Meu pai costumava falar isso. Quando você lava os pés de outra pessoa, você descobre por que eles andam do jeito que eles andam. Algumas pessoas, você não ficaria ofendido contra elas se você lavasse os pés delas e descobrisse, é por isso que elas mancam. Faz muito sentido. Pai, nos faça alérgicos. Deixe as alergias se espalharem pela sala, agora mesmo. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Sim, eu oro, Senhor, por uma grande graça para viver de forma redentora, a um nível que está além de qualquer coisa que conhecemos. Você levantou o véu, por assim dizer, que você nos deixou ter lugares de influência e servir e amar bem. Eu peço, Deus, que nos dê discernimento, nos dê graça em todos os ambientes para que tenhamos influência do perdão, em nome de Jesus.